O que o Vitória precisa para nesse final de semana, diante do Juventude, conquistar o acesso matemático à Série A da próxima temporada? Com 64 pontos, o Vitória já está praticamente garantido na Série A da próxima temporada. Mas o torcedor busca e o clube busca a classificação matemática e que pode acontecer nesse próximo final de semana. Eu vou trazer nesse vídeo aqui qual é a combinação que dá ao Vitória esse carimbo de classificado à primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 2024, trazer o que o Vitória precisa fazer, também contar com tropeços de outras equipes para garantir matematicamente esse acesso. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também para você se inscrever no canal, porque isso ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho a chegar a essa próxima meta de 2.500 inscritos por aqui. Se você já é inscrito, agradeço demais a força, deixa o like para que o vídeo ganhe relevância e outras pessoas possam conhecer. Sempre falando por aqui do futebol brasileiro, independente da divisão, independente da região. Eu fiz um recorte aqui dos últimos anos da segunda divisão em relação a acesso, em relação à briga pelo acesso. E são pouquíssimos os casos de equipes que terminam ficando de fora do G4 ao chegarem aos 64 pontos. Na verdade, eu vou pontuar aqui dois casos. Eu sempre venho batendo na tecla justamente essa questão de histórico. É muito difícil uma equipe bater nos 63, bater nos 64, 65 pontos e permanecer na segunda divisão. A nota de corte, né, de acordo com as projeções que vinham acontecendo nas últimas semanas, estava muito alto. Alguns circulavam em uma pontuação de 67 pontos, o que eu acho muito difícil. Acredito, na realidade, que com 64 pontos, hoje, se o Vitória parar de pontuar, acredito que o Vitória já teria mesmo esse acesso. Mas trazendo esses casos bem pontuais que terminaram não acontecendo. Em 2021, o Avaí, ele com 64 pontos subiu, né? Ele teve 64 pontos, o quinto colocado, o CSA, naquela oportunidade com 62 pontos, o CSA terminou ficando na segunda divisão, ficou na quinta posição. Em 2017, o Paraná, com 64 pontos, subiu. Com 62 pontos, o Londrina ficou na quinta colocação, terminou permanecendo na segunda divisão. Em 2015, o América, com 65 pontos, subiu. Dentro dos últimos anos, foi a pontuação de corte um pouquinho mais alta, foi a do América, com 65 pontos, só que o quinto colocado teve 63. Então, naquele ano mesmo, com 64, o América poderia já ter tido acesso. Em 2012, e aí foi o ponto um pouco mais fora da curva, justamente o Vitória teve 71 pontos e subiu na quarta colocação, e o quinto colocado foi o São Caetano, com 71 também. O quinto colocado com 71 pontos não subiu, mas foi o único ponto realmente fora da curva, a única temporada fora da curva foi essa de 2012. Então, de acordo com o histórico, a gente acompanha o ano passado com 62 pontos, a equipe que ficou na quarta colocação conquistou acesso, 2020 com 61, 2019 com 62 pontos. Então, normalmente a pontuação de acesso está na casa dos 63, está na casa dos 64 pontos, e muito por conta disso e por conta de alguns deslizes de quem está na corrida pelo G4 ainda, acredito que o Vitória, se parasse no tempo, se parasse com 64, já teria garantido o acesso. Mas a torcida, além do acesso, quer o título também, então a tendência é de um Vitória seguindo firme, pontuando ainda mais nessa reta final. Só que para o acesso, o que o Vitória precisa para conquistar o acesso nessa rodada 34? Vitória precisa vencer o seu confronto contra o Juventude e precisa torcer por uma derrota do Guarani. O Guarani joga contra o Botafogo de Ribeirão. Guarani no momento tem 55 pontos, precisaria de um empate do Criciúma contra o Sampaio Corrêa, o que eu acho difícil porque o jogo vai ser com o mando do Criciúma, mas é esse o resultado que o Vitória precisa: um empate do Criciúma, um empate do Novo Horizontino que joga contra a Ponte Preta, e um empate do Mirassol, né? Um empate ou uma derrota, né? Nas equipes que eu tô falando, empate ou derrota do Criciúma, empate ou derrota do Novo Horizontino e empate
empate ou derrota do Mirassol. Queria que você deixasse a sua opinião aqui abaixo. O que você aguarda para essa rodada 34? Será que essa combinação que o Vitória precisa termina batendo? Eu fiz um simulador aqui, né? Eu simulei essa 34ª rodada. Vou deixar o card aqui acima. Você pode acompanhar o que eu acredito de resultados dessa rodada. Acredito em uma vitória do Vitória sobre o Juventude. Só que os outros resultados, o do Novo Horizontino, eu acredito que o Novo Horizontino pode empatar contra a Ponte Preta. O Mirassol também. Só que o Criciúma, eu acho difícil o Criciúma perder ponto para a equipe do Sampaio Corrêa. Se fosse um confronto no Maranhão, no Castelão, lá no Maranhão, acredito que o Sampaio Corrêa poderia até vencer, né? Poderia conquistar 3 pontos contra o Criciúma ou um empate, mas sendo o jogo com o mando do Criciúma no Heriberto Hilsen, acredito que é muito difícil o Criciúma perder pontos diante do Sampaio Corrêa jogando em casa. O jogo do Vitória contra o Juventude é um Juventude que empatou as 2 últimas partidas em casa, empatou para a equipe do Sport, né, num confronto direto. Então, dentro de uma equipe que também está lutando pelo acesso, o Juventude não teve um bom resultado dentro de casa. Aquele jogo que o Alfredo Jaconi estava praticamente alagado, mas é um confronto que eu vejo o Vitória podendo ter um bom resultado sim. Só não acredito tanto em um tropeço do Criciúma, e também o do Guarani. Eu não vejo o Guarani também perdendo para o Botafogo, mas eu queria que você deixasse aqui a sua opinião. Será que o Vitória sobe nessa rodada? Vou pedindo também para você se inscrever no canal para mais conteúdos como esse, também para você compartilhar esse link, porque ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho. Vou ficando por aqui, até a próxima.